Irmãos, abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses. Apenas o verso 15, irmãos. A gente iniciou uma série no livro dos Colossenses há uns 3 domingos atrás e vamos estar dando continuidade hoje. Colossenses 1, apenas o verso 15. Observem o que a palavra nos diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais uma vez, irmãos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nosso desejo, irmãos, é que a palavra de Deus, mais uma vez, ilumine as nossas mentes e fale aos nossos corações nessa noite, amém? Nós seguimos hoje, irmãos, como eu já disse, essa jornada aqui expositiva na carta aos Colossenses, e a gente chega agora, irmãos, a um dos versículos mais grandiosos de todo o Novo Testamento. Em Colossenses 1, verso 15, o apóstolo Paulo, depois de orar para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele lembrá-los da obra da salvação operada por Cristo. Ele começa agora a descrever quem é esse Cristo. O foco agora se desloca daquilo que Cristo fez para aquilo que Cristo é. Quem Cristo é. E Paulo não faz isso, irmãos, de forma meramente teológica. Ele escreve a uma igreja, veja, que enfrentava ameaças reais, filosofias confusas, doutrinas misturadas, em um apelo para que a suficiência de Cristo fosse complementada por outras práticas ou conhecimentos. A resposta de Paulo é simples, irmãos, e também poderosa. A resposta de Paulo é: Cristo basta, porque Cristo é supremo. Nesse único versículo, Paulo eleva os nossos olhos para que vejamos a grandeza do nosso Senhor e Salvador. E o que Ele quer que a igreja compreenda, meu querido, e que o Espírito quer nos ensinar nessa noite, é que Cristo é absolutamente singular e glorioso. Ele é a imagem perfeita de Deus e o soberano sobre toda a criação. Esse é o tema do nosso sermão nesta noite, meu querido. Cristo, o centro supremo de toda a criação. E a primeira verdade que o texto nos revela sobre essa supremacia é que Cristo é a imagem do Deus invisível. É sobre isso que a gente vai meditar agora. Veja, Paulo começa a sua afirmação aqui cristológica, com uma frase densa e ao mesmo tempo profundamente reveladora. Ele é a imagem do Deus invisível. O verbo está aqui no presente, irmãos, apontando para uma realidade contínua. Cristo não apenas foi a imagem de Deus durante a sua encarnação aqui neste mundo, Ele é eternamente a perfeita expressão do Pai. Ele é isso por natureza e também por essência. A palavra usada aqui, imagem, irmãos, esse termo aparece com frequência no Novo Testamento e carrega 2 significados principais. Carrega com ele a representação visível e reconhecível e a participação real da natureza, daquilo que se representa. Ou seja, veja, no contexto judaico e paulino, o termo aqui, irmãos, não implica apenas semelhança externa, aparente, mas envolve substância, essência, manifestação. Em outras palavras, Jesus não é uma cópia de Deus. Ele é Deus tornado visível
Paulo contrasta isso com a expressão Deus invisível, uma ideia profundamente enraizada ali no Antigo Testamento. Deus, por natureza, ele é espírito, como a gente vê lá em João 4:24. E ele habita em luz inacessível, como vemos em 1 Timóteo 6,16. Mas Moisés, irmãos, ouviu Deus, lá em Êxodo 33:20, dizer: homem nenhum verá a minha face e viverá. A teologia veterotestamentária, a teologia do Velho Testamento, irmãos, afirmava com clareza que o homem caído não tem acesso direto à essência divina. Por isso, o que Paulo está dizendo aqui, meu querido, eu quero que você preste atenção. O que Paulo está dizendo aqui é algo radical. O que está sendo dito aqui é que o inatingível se fez tocável. O invisível se deixou ver. O transcendente se manifestou em Jesus Cristo. A mesma ideia aparece em Hebreus, capítulo 1, verso 3, quando o autor diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A palavra ali para expressão exata indica uma marca cunhada com perfeição, como o selo de um anel no barro, como antigamente era feito. Juntas, irmãos, essas imagens revelam que Cristo é mais do que um profeta, mais do que um mensageiro. Ele é o próprio Deus auto-revelado. Agora observe que Paulo não diz, ele tem a imagem de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Observem, ele não diz que ele tem a imagem de Deus, como se fosse algo que ele recebe, ou como se fosse algo que ele reflete. Ele diz, ele é a imagem de Deus. Não ele tem, mas ele é a imagem de Deus. Isso indica, irmãos, identidade. É algo eterno aqui. Antes da criação, antes da encarnação, o Filho já era imagem do Pai, consubstancial com Ele, compartilhando de sua glória, de sua essência. É por isso que Jesus pode dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. É por isso que Ele aceita adoração. É por isso que Ele, Jesus, Ele perdoa pecados. É por isso que Ele fala com autoridade divina. É porque Ele é Deus. Portanto, quando Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele está afirmando nada menos do que isso. Em Cristo, o próprio Deus se revelou com clareza, em forma humana, plenamente acessível, sem deixar de ser divino. Ao dizer, irmãos, que Cristo é a imagem do Deus invisível, Paulo, ele está fundamentando uma doutrina central da fé cristã, que é a encarnação do Deus eterno e a revelação plena de Deus em Cristo. A tradição reformada, meu querido, sempre afirmou que o conhecimento de Deus, ele é impossível sem revelação. Por natureza, Deus é invisível, é incompreensível, é inacessível. A razão humana, e ainda mais a razão humana caída, mas em Cristo, o Deus invisível se deu a conhecer de forma perfeita, de forma suficiente e de forma salvadora. Essa é a base da doutrina da revelação especial. Tudo o que precisamos saber de Deus, para conhecê-lo, para adorá-lo e viver em comunhão com Ele, está em Cristo. O Verbo encarnado, como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Mas essa revelação não é apenas algo pedagógico. Cristo não é um instrumento de revelação, como foram os profetas apenas. Ele é a revelação em pessoa, porque Ele é o próprio Deus. A confissão, irmãos, de Calcedônia, expressa isso de forma magistral.
vai dizer que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Essa afirmação da divindade de Cristo está por toda a Escritura. Observe, Evangelho de João 1, verso 1, declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Tito 2,13, Paulo fala de Jesus como nosso grande Deus e Salvador. Em Hebreus 1,8, o Pai chama o Filho de ó Deus. Negar essa verdade, irmãos, é romper com o próprio alicerce da fé cristã. Foi por isso que os concílios antigos lutaram contra heresias, como o arianismo, que dizia que Cristo era apenas uma criatura que foi ali exaltada. Os pais da igreja e mais tarde os reformadores entenderam que se Cristo não é Deus, Ele não pode nos salvar. Só Deus pode reconciliar o homem com Deus. Só um mediador divino e humano pode ser ponte entre as duas naturezas que estavam separadas pelo pecado. Essa é não só a beleza das duas naturezas de Cristo, irmãos, mas essa é a importância. Veja, Deus, quando Adão pecou, Deus e o homem foram ali separados. E agora necessitava de uma reconciliação. E agora veja, somente alguém que fosse 100% Deus e 100% homem poderia unir o próprio Deus ao homem. Certo pastor já ilustrou de forma, Paul Walsh já ilustra isso de forma bem ilustrativa, dizendo que só Jesus, sendo Deus e homem, poderia segurar na mão do Pai e ao mesmo tempo segurar na mão da humanidade, do homem que crê e se arrepende, e agora uni-los, reconciliá-los. Era necessário ser Deus e homem, era necessário ser divino e humano para poder fazer essa ponte entre as duas naturezas. E essa doutrina, irmãos, tem implicações práticas imensas. Significa que a fé cristã, primeiro, não é uma filosofia ou um sistema moral, mas é uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo. Significa que nós conhecemos Deus de verdade, porque Ele mesmo veio ao nosso encontro. E significa que Cristo é o centro inegociável da vida cristã, da fé, da adoração, da missão da igreja. Tudo o que não parte dele, irmãos, e tudo o que não volta para ele, está fora do eixo. A afirmação de Paulo em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, é uma bomba, veja, é uma bomba contra qualquer tentativa de reduzir Cristo a algo menos do que Deus. Talvez, irmãos, nenhum grupo contemporâneo, nenhum grupo dos nossos dias faça isso com mais empenho do que os testemunhas de Jeová. Eles ensinam que Jesus foi criado por Deus, o primeiro e mais elevado dos seres criados. Eles ensinam que Jesus é uma criatura, portanto não o Criador. E para apoiar essa ideia, usam traduções adulteradas e próprias da Bíblia e argumentam que, à primeira vista, são técnicos, mas ignoram o testemunho unânime das Escrituras e da história da igreja. Veja, eles dizem que Jesus reflete Deus, mas não é Deus em sua essência. Mas veja, Paulo não diz que Cristo reflete o Deus invisível. Ele diz que Cristo é a imagem. No grego aqui, irmãos, significa que ele é de fato a imagem do Deus invisível. Essa palavra não significa apenas semelhança externa. Ela transmite a ideia de manifestação visível de uma realidade que é essencial. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quem vê Cristo, vê o próprio Deus. Quem vê Cristo nas Escrituras, vê
o próprio Senhor, ver o próprio Deus. Os testemunhas de Jeová estão repetindo o antigo erro ariano, irmãos. Esse é o problema de não conhecer a história da igreja. É que se cai em erros passados, que já foi condenado como heresia no século IV. Se Jesus não é Deus, temos um mediador que não pode nos salvar, irmãos. Isso não é um simples erro. Isso não é algo secundário que a gente pode conviver e chamar de irmão. Não. Se Jesus não é Deus, então temos um mediador que não pode nos salvar. Pois só Deus pode reconciliar pecadores com Deus. Um ser criado, por mais exaltado que seja, ele não pode carregar a eternidade, ele não pode carregar a glória, ele não pode carregar a autoridade do Criador. Além disso, essa visão desmonta toda a estrutura da salvação. Pense comigo, se Cristo é uma criatura, então nossa adoração a Ele seria idolatria. Mas a própria Escritura chama o Filho de Deus de Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. E diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Filipenses 2:10 e 11. Isso são coisas reservadas ao próprio Deus. E o problema não está apenas com os que estão fora da igreja visível. Dentro de muitos púlpitos ditos cristãos, o liberalismo teológico tem minado essa doutrina. Pregadores que evitam dizer que Jesus é Deus, que falam dele apenas como um modelo ético, moral, um exemplo de amor, um exemplo de justiça social. Mas se tirarmos a divindade de Cristo, o que sobra não é salvação, o que sobra é um puro moralismo. Outro erro comum hoje, irmãos, é o que chamamos de universalismo moderno. A ideia de que todas as religiões têm algo de Deus. O importante é ser sincero. Que Jesus é o meu mediador, é o meu caminho, mas não necessariamente o caminho de todos. Essa é uma negação sutil, mas é algo fatal, irmãos, da singularidade de Cristo. Se Ele é a imagem do Deus invisível, então, se Ele é a imagem do Deus invisível, então não existe outra imagem, nem outra revelação que conduza à vida eterna. Não existe outro caminho. Fora dele, irmãos, ninguém conhece o Pai. É o que o próprio Senhor fala em Mateus 11:27, que fora dele, ninguém conhece o Pai. Esses erros precisam ser nomeados, irmãos, e ao mesmo tempo combatidos com coragem. Não por orgulho. Veja, irmãos, aqui não se trata de um orgulho doutrinário. Aqui não se trata de um orgulho denominacional. Não tem nada a ver, irmãos, mas é por zelo pela verdade que salva. É por zelo por vidas que estão caminhando para o inferno enganadas. Porque se errarmos aqui, na identidade de Cristo, erramos tudo. Se Cristo é a imagem de Deus invisível, a manifestação perfeita de quem Deus é, então isso tem implicações profundas, não só para a nossa fé, mas para a nossa vida inteira. Em primeiro lugar, nosso conhecimento de Deus depende absolutamente de Jesus. Muitos dizem, eu creio em Deus, mas eu não tenho certeza sobre Jesus. Mas essa é uma incoerência, irmãos. O Deus verdadeiro só pode ser conhecido através do seu Filho, como o próprio Cristo afirmou. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Se queremos nos relacionar com o Deus que é real, com o Deus que é pessoal, com o Deus que é amoroso, com o Deus que é santo, temos que ir até Ele por meio unicamente de Cristo. Em segundo lugar, isso nos chama à adoração correta. A quem estamos adorando? A um Cristo diminuído? Moldado pela cultura dos nossos dias? Pelas preferências pessoais? Pelos sentimentos do momento? Ou ao Cristo das Escrituras? Ou ao Deus eterno que se fez carne, que sustenta todas as coisas, que reina com autoridade e glória? Adorar Jesus, meu querido,
é reconhecer, diante dele eu me prostro, nele eu confio, por ele e só por ele eu vivo. Em terceiro lugar, essa verdade exige entrega total. Se ele é Deus visível, não pode ocupar apenas um canto do nosso coração. Não é uma figura inspiradora para momentos difíceis dos nossos dias. Ele exige tudo. Nossa mente, nosso tempo, nossos desejos, nossos sonhos e planos, nossa obediência. Não se trata de encaixar Cristo na nossa vida, encaixar Cristo na nossa rotina, encaixar Cristo nas nossas preferências. Não, é nossa vida que precisa ser reconfigurada ao redor dele. Por fim, no que diz respeito a essa primeira parte do verso, há aqui um consolo profundo, meu querido. Deus não é um mistério inacessível. Ele não está escondido atrás de filosofias ou de méritos e obras humanas. Ele se revelou, ele se aproximou, ele veio até nós em Cristo. O Deus que ninguém podia ver se tornou visível, se tornou tocável, se tornou próximo. Isso significa que quando oramos, não falamos ao vazio, falamos ao Deus que tem rosto, ao Deus que conhece nossas dores, ao Deus que tem mãos feridas por nós, que ressuscitou e que reina por nós. Cristo é a imagem do Deus invisível. Não precisamos de uma outra imagem. Não precisamos de revelações novas, nem de substituições modernas, nem de mediadores alternativos. Santo fulano ou santo ciclano. Não precisamos. Tudo o que Deus queria nos dizer, Ele nos disse em Jesus. Tudo o que precisamos saber de Deus, podemos ver olhando para Jesus. E toda a vida cristã é essa jornada contínua. Conhecer, amar, confiar e se submeter cada vez mais ao Cristo que revela o Pai. Ver Cristo como a imagem do Deus invisível, irmãos, não é apenas um conceito que se aceita com a mente. É uma realidade que transforma o coração. Porque quem enxerga Jesus assim, não consegue olhar mais para a vida da mesma forma, do mesmo jeito. Há momentos em que a alma se sente cega. Momentos em que Deus parece distante, ausente, inalcançável. Talvez você esteja passando por isso. Olha ao redor e só vê caos, enfermidade, silêncio, cansaço. E você pergunta: onde está Deus? A resposta da fé é simples, mas gloriosa. Deus está em Cristo e Cristo está conosco. Quando olhamos para Jesus, sua compaixão por leprosos, seu perdão a pecadores, sua mansidão diante dos arrogantes, seu sangue derramado no madeiro, estamos vendo o próprio coração de Deus pulsando diante de nós. E esse olhar cura, esse entendimento e olhar consola, quebra o orgulho, renova a esperança. Talvez você esteja cansado de tentar se relacionar com um Deus que você pode sentir distante, mas hoje o Espírito Santo está te lembrando: olhe para Cristo. É nele que Deus se torna acessível. É nele que a eternidade abraça o tempo. Não precisamos nos arrastar até o céu. O céu já desceu até nós, meus irmãos. E tem um nome, tem um rosto, tem uma cruz vazia e um túmulo aberto, que é Jesus Cristo. E mais, se Cristo é a imagem do Deus invisível, então o propósito da sua vida é se conformar a essa imagem. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós, transformando-nos de glória em glória, para que sejamos parecidos com Ele. A vida cristã, irmãos, não é uma melhora de comportamento meramente.
é uma reconfiguração, irmãos, do ser a imagem de Deus, de ser moldado à forma de Deus. Você quer saber como deve amar? Você quer saber como deve perdoar? Como deve ser pai? Como deve ser mãe, filho, irmão, servo, cidadão, crente? Olhe para Cristo. E à medida que você o contempla, você é transformado. Isso é viver a fé. É ver o invisível. É tocar o eterno. É andar com Deus. Porque Cristo conheceu a sua imagem. Porque você conheceu a sua imagem. A imagem de Deus, que é Jesus. Agora veja, irmãos. Se por um lado, Paulo nos revelou que Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Por outro lado, ele acrescenta imediatamente uma verdade que amplia ainda mais nossa visão da sua grandeza. Observe novamente o versículo 15. Ele é o primogênito de toda a criação. A palavra usada por Paulo aqui, irmãos, em grego, protótocos, ela é vital para que entendamos o que ele está dizendo e o que ele não está dizendo. A princípio, quando ouvimos essa palavra no nosso idioma primogênito, podemos pensar apenas em uma ordem cronológica, como se Paulo estivesse dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado. Mas essa ideia não vem do texto, irmãos. Na verdade, ela contradiz tudo o que Paulo está prestes a dizer nos versículos seguintes, onde ele afirma que todas as coisas foram criadas por Cristo, por meio dele e para ele, no versículo 16. Se todas as coisas, irmãos, foram criadas por ele, então ele mesmo não pode ser uma criatura. Ele é o Criador. No Antigo Testamento, o termo primogênito, ainda em hebraico, era muitas vezes um título de posição, um título de honra, não de nascimento, literalmente falando. Por exemplo, no Salmo 89, versículo 27, Deus diz sobre Davi: eu também o constituirei meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Mas veja, Davi não foi o primeiro filho de Jessé, mas ele foi colocado numa posição de supremacia e de autoridade. Da mesma forma, em Colossenses, Paulo usa primogênito no sentido de primazia, ao dizer que Cristo é aquele que ocupa o lugar supremo sobre tudo o que foi criado. Ele, Cristo, é o herdeiro de todas as coisas. Ele, Cristo, é o rei da criação, o Senhor do universo, e o Senhor do universo visível e invisível. É uma declaração aqui, irmãos, de autoridade real e cósmica a respeito do cosmos, do mundo. A expressão de toda a criação, irmãos, não significa que ele pertence à criação, mas que ele reina sobre a criação. A construção aqui, irmãos, primogênito aqui, de toda a criação, irmãos, é a ideia de soberania e não de origem. Ele está acima da criação como cabeça, ele não faz parte da criação. Além disso, Paulo está combatendo desde já os erros doutrinários que surgiram em Colossos, onde alguns queriam rebaixar Cristo a um ser intermediário, talvez um anjo exaltado, uma criatura superior, mas aqui ele é apresentado como aquele que tem a autoridade sobre tudo o que foi feito, pois ele é o Senhor de toda a criação. Essa afirmação, ele é o primogênito de toda a criação, nos revela uma doutrina, meu querido, absolutamente central para a fé cristã, que é a doutrina da supremacia de Cristo sobre todas as coisas criadas. A Bíblia ensina que o universo não é autônomo. Veja, o universo, irmãos, como alguns ensinam, o mundo não foi criado e Deus agora deu corda no mundo com as leis naturais, por exemplo,
e agora o mundo segue ao seu próprio rumo, sem uma intervenção divina. Não, a Bíblia não ensina que o universo é autônomo, nem é regido por forças impessoais, como as leis naturais, mas está debaixo da autoridade pessoal e viva de Cristo. A criação tem um rei, e esse rei é Jesus. Isso se alinha ao que Hebreus 1:2 declara: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Veja, ele não apenas criou todas as coisas, como também é o herdeiro legítimo de tudo que existe. A criação foi feita por meio dele e para ele. Ele é tanto a origem como o destino de tudo. Essa doutrina, irmãos, nos mostra que Cristo não é apenas um entre muitos, não é apenas um profeta elevado, nem um espírito superior, nem um mestre religioso entre outros. Ele é o Senhor exaltado que reina com autoridade absoluta sobre os céus e sobre a terra. Ele não é parte da criação, ele está acima dela, em uma posição de soberania, em uma posição de reinado. A tradição reformada sempre defendeu isso com muita clareza, meu irmão. A Confissão de Fé de Westminster, a qual subscrevemos, afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância que o Pai. Portanto, ele não foi criado, mas ele é eternamente gerado e tem com o Pai, o Espírito, a mesma glória e a mesma majestade. Isso nos ensina, irmãos, que tudo que existe, visível e invisível, físico ou espiritual, está sob o senhorio de Cristo. Isso inclui governos, isso inclui ideologias, riquezas, artes, natureza, ciência, cultura, anjos e homens, tudo. Não há uma única centelha de existência que possa se esquivar da autoridade do Filho de Deus. E essa supremacia, irmãos, não é fria. Essa supremacia não é distante. Pelo contrário, ela é o fundamento do nosso consolo. Ela é o fundamento da nossa segurança. Porque Ele reina sobre tudo, sabemos que nada escapa do seu controle. Nem as circunstâncias do mundo, nem os caminhos da nossa vida. Diante dessa afirmação, irmãos, tão clara, da supremacia de Cristo sobre toda a criação, precisamos também responder com firmeza e amor às falsas interpretações que tentam minimizar ou distorcer a sua glória, que tentam minimizar ou distorcer a glória do Salvador. Uma destas distorções, irmãos, vem do mesmo grupo e meio que eu já mencionei, que afirmam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Usam exatamente esse versículo, irmãos, por isso estou fazendo tanta menção. É que eles usam esse versículo. Eles vão dizer aqui, usar o versículo primogênito de toda a criação para tentar sustentar essa heresia. Mas como vimos, essa interpretação fere o próprio texto. Paulo não está dizendo que Jesus foi criado, mas que ele é o supremo sobre toda a criação. Eles também alteram o texto de João 1, verso 1, em sua versão da Bíblia, dizendo que o verbo era um Deus, com D minúsculo, negando assim a plena divindade do Filho. Mas o original grego diz claramente, kaiteos em hologós, e o verbo era Deus. Isso é uma distorção grave da Escritura. E aqui em Colossenses, Paulo é ainda mais explícito. Ele é a imagem do Deus invisível. E todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ou seja, ele não é criatura, ele é criador. Outra forma de negação, como já mencionei, vem do liberalismo teológico, que tenta rebaixar Cristo a um mero mestre moral, a um símbolo religioso, negando os seus milagres, negando a sua divindade,
negando o seu senhorio sobre a criação. Esse tipo de pensamento busca esvaziar a fé de seu conteúdo sobrenatural. Por isso que a gente vê pastores, outrora tradicionais, de igrejas tradicionais, dizendo que tem que atualizar a Bíblia, porque se renderam a essa ideologia, se renderam ao liberalismo teológico, e agora querem adaptar Jesus aos moldes da nossa cultura moderna. Mas o Cristo das Escrituras, irmãos, o nosso Salvador, ele não é domesticável. Ele reina com majestade sobre tudo. Não há como enquadrá-lo em categorias humanas, sem corromper a verdade. Por fim, há uma negação mais sutil, mas igualmente perigosa, que é justamente o universalismo moderno, que afirma que todos serão salvos, independentemente de sua fé em Cristo. Esse pensamento ignora a realidade do pecado, da justiça divina e da necessidade de arrependimento. Mas se Cristo é o Senhor de toda a criação, como Paulo afirma, então ninguém pode viver como se estivesse fora de sua autoridade. Ele é Salvador, mas também é Rei. E todo joelho se dobrará diante dele, quer queira, quer não. Todo joelho se dobrará diante dele, quer seja na conversão, na salvação, ou quer seja na condenação, no dia do juízo final. Portanto, à luz desse texto, qualquer doutrina ou pensamento que negue a glória e a divindade, que negue a soberania e o senhorio de Cristo, precisa ser rejeitado com clareza e convicção. Negar que Ele é o primogênito, o supremo, sobre toda a criação, é negar o próprio coração do Evangelho. Se Cristo, irmãos, é o primogênito de toda a criação, ou seja, o supremo, o herdeiro, o cabeça e o rei de tudo que existe, isso tem implicações muito concretas para nós. Em primeiro lugar, não existe parte da nossa vida que possa ser vivida à parte de Jesus, à parte de Cristo. Se Ele reina sobre tudo, então Ele deve reinar sobre o nosso trabalho. Ele deve reinar sobre as nossas escolhas. Ele deve reinar sobre os nossos desejos, sobre nossas palavras, sobre nossas decisões. Nossa vida não nos pertence, pertence a Cristo. Por isso, todo cristão deve viver de modo coerente com esse senhorio. É assim que a fé se torna visível. Muitos professam crer em Jesus. Quantos no nosso meio, no meio brasileiro de forma geral, no meio evangélico, quantos dizem crer em Jesus, mas vivem como se ele fosse apenas uma peça decorativa ali na prateleira da vida, algo que está ali, mas que não governa, algo que está ali, mas que não determina, que não confronta. Mas esse texto nos chama a redenção, a rendição completa. Se Ele é supremo sobre todas as coisas, não pode ser secundário em nada. Se Ele é supremo sobre todas as coisas, não pode ser secundário em nenhuma área da nossa vida. Segundo, se Ele é supremo Senhor da criação, então a nossa missão como igreja é proclamá-lo como tal, com clareza, com coragem. Não estamos aqui para apenas promover valores cristãos, irmãos, vagos e vazios. Estamos aqui para anunciar que há um Senhor sobre tudo. Estamos aqui para anunciar que existe um, não mais de um, não outro caminho, mas apenas um Senhor sobre tudo, e que esse Senhor é Jesus Cristo. A igreja existe para dizer ao mundo: vocês têm um rei e o nome dele é Jesus. É para isso que estamos aqui, irmãos, para gloriar na vida que temos, em glória, glorificando a Ele no comer e no beber. Devemos dizer e anunciar ao mundo que eles têm um rei, que eles precisam se arrepender, que eles precisam confessar os seus pecados, que eles precisam de um Salvador, e que esse rei e Salvador é somente Jesus Cristo. Isso significa que nossa fé deve ser pública e não secreta. Nosso testemunho deve ser firme e não algo envergonhado. Nossas convicções devem ser fundadas nessa verdade central: Cristo é tudo.
Como Paulo dirá mais à frente, no versículo 11 do capítulo 3, Cristo é tudo em todos. E por fim, se Ele reina sobre tudo, então podemos descansar em sua autoridade soberana. Nem o caos do mundo que temos vivenciado, crise política, crise econômica, guerra, nem o caos do mundo, nem as dores da vida, as dores pessoais, nem as crises que enfrentamos escapam do controle daquele que governa o universo. Isso não significa ausência de sofrimento, irmãos, mas significa que há um rei no trono, e esse rei é bom, esse rei é poderoso, e esse rei é pessoal. Nada do que enfrentamos é fora e está fora do alcance do seu cuidado soberano. Diante da revelação gloriosa deste único versículo, meu querido, somos levados não apenas ao entendimento, mas somos levados à adoração. O Cristo que Paulo nos apresenta aqui não é pequeno, não é doméstico. O Cristo que Paulo nos apresenta aqui não é manipulável. Ele não é um Cristo à imagem do homem moderno. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, o soberano absoluto sobre tudo que existe. E a pergunta que esse texto inevitavelmente nos faz é: Ele ocupa esse lugar também na sua vida? Ele reina sobre as suas prioridades? Ele reina sobre o seu tempo? Ele reina sobre o seu coração, sobre os seus afetos mais profundos? Talvez você viva sob muitas pressões, ansiedade com o futuro, tentações constantes, conflitos no lar, feridas antigas. Mas diante de tudo isso, Paulo nos chama a levantar os olhos e enxergar quem é Jesus. Ele não é apenas aquele que está ao nosso lado nos vales. Ele é aquele que governa até nos vales. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, inclusive você, meu irmão, inclusive você, minha irmã. Não importa o quanto o mundo tente silenciar essa verdade, ela permanece de pé como um alicerce eterno. Jesus reina. E porque Ele reina, a sua vida tem um rumo, a sua fé tem fundamento e o seu futuro está seguro. Portanto, hoje é dia, talvez, de se render novamente. Não apenas conhecer mais sobre Cristo, não, mas se colocar diante dEle em reverência, em amor, em obediência, de abrir mão do controle que nunca foi seu, e confiar naquele que tem nas mãos, não apenas o universo. Ele tem a sua vida, Ele tem o seu coração. Erga os olhos, veja a majestade de Cristo, e que essa visão transforme a maneira como você vive, que essa visão transforme a maneira como você ama, como você serve, como você espera. Cristo é tudo, meu irmão. Que Ele seja tudo em você também. Amém? Vamos orar ao nosso Deus para estarmos louvando em seguida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como somos gratos, ó Deus, por ter feito visível, Pai, se revelando na pessoa de Cristo. Como somos gratos por um dia enviar o nosso Salvador, por Ele um dia ter te obedecido em uma vida perfeita de obediência. Como somos gratos por sua entrega na cruz, por Ele ter bebido em nosso lugar o cálice da tua ira, para que todo aquele que em ti, que nele, o nosso Senhor Jesus Cristo crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como somos gratos, ó Deus, por um dia, antes da criação do mundo, ter nos escolhido, ó Pai, sem merecimento algum, Senhor.
Como somos gratos pela graça irresistível que num dia nos chamou, nos resgatou, nos alcançou. Como somos gratos pelo sangue de Cristo sobre nossas vidas, nos justificando, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por hoje podermos desfrutar dessa reconciliação e assim termos acesso a Ti. Assim termos a paz da reconciliação contigo. Como somos gratos por não sermos mais inimigos, mas agora sermos filhos por adoção. Obrigado, ó Deus, por um dia a salvação ter chegado até nós. Obrigado, ó Deus, por nos lembrar que o nosso Salvador reina. Que apesar das dores, das dificuldades, das aflições, das crises, a gente tem um Rei soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. Obrigado, ó Pai. Obrigado por nos trazer aqui e nos reunir como igreja, para te cultuar, te exaltar, te louvar e ouvir a tua voz, que é a palavra de Deus. Obrigado, que o Senhor nos leve em paz e segurança. E é assim que louvamos e oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, nosso Deus.